Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amigão Cast. Samuel, hoje parece que a gente tem duas pessoas aqui, na verdade. Eu vou te falar, e são duas pessoas muito especiais. Hein, muito especiais? Espero que nós tratamos eles com muito carinho. Então você se comporte. Por favor. Se comporte. Pode deixar comigo. Vai se comportar? Pode deixar comigo. Então tá bom. Comportamento. Galera, hoje nós vamos ter aqui duas pessoas, inclusive uma delas tem um nome muito peculiar, né? Na verdade, peculiar não, eu diria que é um nome comum. Bonito, né? Bonito é forte. O nome dessa pessoa e as pessoas que têm esse nome vão dominar o mundo, certeza. Ah, é? Vão. Sério? Então você vai descobrir esse nome hoje aqui, nesse episódio. Mas hoje nós vamos falar sobre o Ministério de Louvor, na verdade. É uma banda verdade. chamada Jesus Name. Jesus Name, a qual eu sou parte. Você faz parte, exatamente. né? E você esteve na primeira gravação. Tive. É verdade. Exatamente. No Holy Spirit Name. Foi a primeira versão. É verdade. E hoje nós vamos conversar sobre o Ministério de Louvor e vamos conversar sobre dois integrantes do Ministério de Louvor. É verdade. Sobre a história deles também, que é muito legal. E uma história que começou com o Ministério de Louvor. Sério? Exatamente. Eita. E você vai curtir, mano. Vou curtir. Já que você gosta de histórias especiais. Muito bom. Então, Samuel, por favor, tenha a honra de trazer aqui a nossa presença desse episódio. Por favor, convide Hoje nós trouxemos aqui os meus amigos, os meus irmãos, parceiros de banda, Samuel Maia e Roberta Lopes. Muito bom. Salve de palmas para os dois. De novo, porque a Leire não bateu palma. Leire, por favor, Leire. Valeu, Leire, obrigado. Meio chateada, mas bateu. palma. Exatamente, com uma cara bem de, né? Não, mas a Leire... Leire, manda um alô pro pessoal aí que tá assistindo a gente, Leire. Oi, galera. Oi, galera. Você sentiu na voz como ela tá animada de estar nesse podcast aí. Mas tudo bem. Meninos, sejam beinvindos ao nosso Amigão Cast. Muito obrigado. Aqui nós... eu só não vou convidar vocês sempre, porque a gente também tem que entrevistar outras pessoas. Mas vocês podem voltar logo. Quando a gente der um loop aí, né? É verdade. Mas aqui a gente vai bater um papo, queremos conhecer um pouco mais sobre a vida de vocês, sobre a história de vocês. Se você... Tipo assim, se tiver história constrangedora, por favor, podem contar, a gente gosta disso. É verdade. Fofocas podem contar. Se tiverem histórias constrangedoras e fofocas do Samuel também podem contar. Mas aí a Bíblia diz que fofoca é pecado, né? Não, a Bíblia... A Bíblia não serve a Bíblia não serve. Nessa hora, não. Misericórdia. Leire, corta essa parte. Nossa, meu Deus do céu. Então fiquem à vontade, sintam-se à vontade. Aqui se errar o português faz parte. Se quiser contar piada, faz parte. E tem um momento do podcast que a gente fala inglês, né? Exatamente, vai ter um momento do English comigo. Moment. Não, mas aí vocês vão entender. Daqui a pouco vocês... Vai ter uma pergunta em inglês pra vocês daqui a pouco. Yes. Também tem um em línguas, o Nubia Lavassaia, né? Chupa Bala House, tem esses negócios. Inclusive eu tenho uma história pra te contar sobre isso. Sério? Vamos começar com isso, Vou então. te contar. É o seguinte, a gente tava numa determinada igreja, né? Que o pastor falou assim, olha, vocês vão chegar lá e lá é uma igreja tradicional, né? Não pode, né, fazer... Isso é um ministério de louvor bem antigo, não era nem a Jesus Name na época. Só que tinha uma pessoa com a gente que ela era do reteté, né? Era pentecostal mesmo. E os microfones lá, eles tinham duas marcas. Eles tinham os... Onde nós vamos chegar, Samuel? Eles tinham o Sunrise e eles tinham o Shure, certo? Só que a igreja era tradicional. Pra quem não sabe, Sunrise é uma marca de microfone e Shure é outra marca de microfone. Aí beleza, aí chegamos lá, a igreja super tradicional, e essa irmã se segurando, né? Aí o microfone dela, que era o Sunrise, começou a dar problema. Começou a dar problema. Você já sabe onde a gente vai chegar, não? Tô imaginando. Eu espero que eu esteja errado. Exatamente. Aí, de repente, mano, o pastor tava com o Shure na mão, velho. Aí o pastor, no meio da administração, falou, me dá o Sunrise aqui, pega o Shure e canta. Pra quê? Falou isso pra irmã pentecostal na igreja tradicional. Aí ela falou... a faísca, a irmã já saiu rodopiando lá. Bom, a Leire não entendeu essa piada, Não mas entendeu. ok, não importa. Mas tá ótimo. Mas você Menino, gostou? Foi bom, não foi? Foi boa. Você tem futuro nesse ramo. Obrigado. Tô aprendendo com você. Ainda bem que o nosso forte aqui não é piada, né? É conversa. E só pra lembrar, meninos, aqui nós gostamos de conversar com pessoas normais que tenham histórias extraordinárias. Exatamente. Então fiquem tranquilos que aqui o negócio vai ser massa, vai ser legal. É verdade. No nosso quarto episódio, hein? Acredito que seja. Se não for, vai ser. Vai ser, mas é o quarto episódio. Já passamos várias pessoas, inclusive assistem os episódios anteriores, que tá incrível. Muito certo? bom. Sim, é verdade. Sim. E agora a hora dos patrocinadores. Quem nos patrocina hoje, Kate? Patrocina aqui, por exemplo, o pessoal da Samsung, né? Da Sunrise e da Shure.
Tinha um iPhone aqui na mesa. Tinha um iPhone, mas tiraram, é verdade. Exatamente. Aí, pô, a gente tá no processo de negociação, É a gente não verdade. queria... São chatos. É complicado, um pouco delicado. Aí quebrar contrato, nossa, é muito zero pra pagar de multa. Não era Né? nem ter Mas se você quiser patrocinar o Amigão Cast, né, Kenzo? Tá aí as portas Tá aqui, abertas, as pelo amor portas de estão Deus. aqui. né? Inclusive o pessoal da Assembleia de Deus, né? É Pessoal verdade, por pentecostal. favor, advec. Queremos vocês aqui, exatamente. Vitória em Cristo. Amigão, só pra poder quebrar um gelo então, Sim, então eu quero pronto. contar uma também. Posso? Por favor. Então vamos lá, Pode. olha. Um dia, a Roberta e o Samuel, que são os nossos convidados... Corta decidiram- pra eles, Leine. Corta pra eles, Leine. Decidiram ir na padaria, Ah. né? E aí eles compraram 16 pães e 2 pirulitos. Como é que é o nome do filme? 16 pães. Eu vou dar uma gaitada, tu não sabe. Leire, retira o fone aí, Leire. O nome do filme é Pão, 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 Pão. Pão, Pão, Pão. Aí lá no final tem pirulito. Pirulito. Muito boa. Eu sei, obrigado. Aqui a gente costuma começar assim, pra vocês verem que pior do que começamos não vai ficar. É verdade, entendeu? pior que tá no Vocês vídeo. ficarem mais Lembrar tranquilos. uma tão ruim quanto. Por Por favor, favor, corta, por favor. por favor. Gente, por favor, silêncio. Vai lá. Vamos lá. Qual a diferença entre o avião, o doido e o Ayrton Senna? Mais ou menos a mesma linha. O avião. O avião, o doido e o Ayrton Senna. Tenho a mínima ideia. Sabe, amor? Não. É que o doido... Não, é que o avião... Pera! Calma, calma. Eu acho que ele tá fazendo a É o parte mal do do doido. rec, é o mal do rec. É que o avião é tan, o doido é tantan e o Ayrton Senna é tantan. Boa, boa, boa! Eu falei que era tão ruim quanto. Não, a sua ganhou. E é Mas legal eu porque gosto. são piadas musicais. Eu não sei porque eu acho tanta graça dessas piadas. Eu em também filmes. não, eu acho Porque que- não tem graça nenhuma, mas é muito engraçado. É muito boa. Nossa, são muito incrível. boas. Você achou engraçado? E é legal porque com essas piadas musicais a gente verdade. começa o nosso primeiro assunto, não é É verdade, verdade, amigão. Samuel, eu fiquei sabendo que você toca violão, não é? Toco violão, amigão. E Mas já toca- toquei guitarra também. Toca guitarra também. Só que aí perdi a prática, né? E aí ficou só no vendi, violão mesmo. Exato, vendi. E você desde sempre tocou na igreja. Já pode começar? Vamos começar, vamos soltar o assunto aí, vamos liberar o Amigão, eu cresci minha vida, inclusive na mesma igreja que a Robertinha que tá aqui. A gente cresceu junto, então a gente cresceu nesse meio musical. A nossa igreja era muito musical, amigão. Então, tudo a gente ia pra, né, que a gente fosse fazer tinha música. Então, a irmã da Roberta, que é a Raquel, foi a nossa líder por muito tempo. Então a gente Legal. cresceu aprendendo muita coisa, que eu inclusive tava com ela ontem. Então, e é importante, vamos trazer ela aqui um dia, hein? Raquelzinha, a gente Raquel, quer você queremos aqui. você É aqui. verdade. Então, assim, a gente cresceu junto. E aí foi onde eu conheci a Robertinha. Na verdade, a gente se viu nascer praticamente, né? Porque desde pequeno, eu e a irmã dela, Renata, a gente tem a mesma idade. Então a gente cantava junto, passava dos juniores junto, enfim. Cresceram Era juntos praticamente. ali. A gente ia praticamente todo final de semana a gente estava junto fazendo alguma Deixa eu te coisa. interromper rapidinho. Roberta, que história você tem pra gente do Samuel na Ih, igreja? ela vai ter várias. Ela vai ter- A melhor, a melhor. Nossa. Lembra do horário que tem crianças assistindo. É verdade, Então, é verdade. conta uma história pra gente do Samuel lá na Não, igreja. Samuel, desde pequeno, ele sempre foi uma estrela, assim, né? Onde ele chega, ele chama a atenção. Há controvérsia. É que você nunca viu ele com gases. Aí você vê ele chamando a Não, e atenção. a melhor parte, filho de diácono, o pai dele é super sério, Eita. super correto na igreja, de tipo assim, na hora da oração eu não quero ninguém de olho fechado, de olho aberto. E o Samuel é essa bagunça que você já conhece. Né? Já conheço, já, bem. Sempre Então, assim, muito exagerado em tudo que faz. E aí, como ele disse, a gente cresceu juntos e desde pequeno entramos no coral infantil, né? Olha essa história. Temos muitas histórias de coral infantil, né? De cantar em shopping, escada de shopping e tudo Exato. mais. Mas a melhor história é a gente numa cantata lá na igreja, né? Ouve só, Todas vai as ficar crianças- boa, vai ficar Todas boa. as crianças quietinhas cantando no coral e o Samuel, um passo pro lado, um passo pro outro. Só um o passo Samuel pro lado. dançando lá no meio Só do- o Samuel dançando lindamente. Lá na igreja tinha um espaço pra coral, né? Então era uma escada. Tinha uns né? degraus lá da galera. Exatamente. E o espaço lá era assim, e tinha uma bateria no canto, a guitarra no outro, os instrumentos ficavam nas laterais, enquanto o coral ficava no meio. E todo mundo cantando certinho, as criancinhas cantando bem lindamente. E o Samuel com um passo pra um lado, um passo pro outro, passo pro lado, passo pro outro. Daqui a pouco, a gente só escuta a bateria se desmanchando.
se desmanchando. E a melhor parte é que ninguém tava nem aí. História, não? Porque eu Não, eu não sabia, não. todo mundo conhece Vocês não Samuel. pararam de Ninguém cantar? parou, o pessoal já conhecia. Tipo assim, olhou, é o Samuel. Beleza, gente. Se eu tivesse quebrado a perna, eu tava lá até agora. Não, pelo menos você teria parado de ir pro lado pro outro, né? Aí eu não sei o que se passou na cabeça dele, qual foi o sentimento que ele teve ao se ver passando essa vergonha na frente de uma igreja inteira. Mas tu voltou pra cantar ainda? Tu levantou Eu e ia fazer voltou? o quê? Eu ia descer e chorar lá de novo, né? Que idade vocês tinham na época? Cara, você tinha Casa o quê? dos Uns 5, dos Eu tinha 10? 12, 13 12, anos. meu Deus. É, alguma Samuel, coisa assim. Como eu queria ter estado lá Pra ver essa E história. o pior é que não tem filmado, gente. Isso Não ficou tem, na memória, é verdade, assim, legal, é a gente tem isso na verdade. memória É até verdade. Não, eu imagino que o barulho deve ter sido tudo pá. Só que eu não falei porque minha cota de piada sem Não, é que cada pergunta renova. Aqui é igual a misericórdia de Cristo, sabe? A é cada nova, manhã, cada manhã. isso. Mas aqui não precisa amanhecer, não, sabe? Mas obrigado pela história, divertiu a todos nós. Você viu, né? Inclusive o pessoal da Assembleia e da Batista também. Massa, então, tipo assim, tu começou a tua via musical na Exato, igreja. na igreja, Inclusive, perfeito. Robertinha também Robertinha lá, fez, aquela coisa toda e tal. exatamente. Mas eu sei que, por exemplo, você desenvolveu. Você tem um dom de cair em baterias, a gente já sabe. Mas um dom também, além de De ter cair em facilidade, geral, de cair em geral, na verdade. Não cair foi em bater. piadas ruins também, que a gente Exatamente, percebeu isso também. É verdade. Mas você se sente muito bem. Mas falando sério, eu já presenciei isso e Deus te deu um dom de você também compor. É verdade, eu sei disso, é você tem verdade, composições é verdade, próprias e é tudo verdade. mais. E a partir disso, você também foi direcionado e tal para ter seu próprio ministério de louvor. Exato. Como A é gente, que- a gente cresceu nesse ministério compondo, né? Inclusive com esse crescimento. Então, como eu te falei, a irmã da Roberta tem 3 CDs gravados e tal. Eu sempre via eu não sei se vocês são assim, eu sou apaixonado por ficha técnica de CD. Então, pra quem não sabe, quem não é dessa época, tipo a Leiriane, que nasceu em 2000 e tantos, não pegou a ficha técnica do CD, que você olha lá, a ficha técnica e tal. Hoje em dia tudo no Spotify Olhei não tem sim. mais esse... Pegou, amiga? Peguei sim, 1998. Ah, é verdade. Então, desculpa, foi sem querer. E aí, Os o que CDs dela acontece? já eram Blu-ray já. E eu pegava e eu gostava de ver a ficha técnica, quem fez a música, quem produziu e tal. Então eu era sempre assim. Então eu ficava impressionado com essas coisas. Até quando eu entendi que eu sabia me expressar com a música. Então eu comecei a compor. Com isso, gravei projeto solo já também. Enfim, a gente tinha vários ministérios musicais na igreja. A Roberta fazia parte de um que chamava Quarteto Carmim. Acho que você lembra desse quarteto também. E passou o tempo e tal, e já pro final a gente saiu da igreja e tal. A gente foi para outra igreja e dentro desse projeto de igreja eu tava numa crise espiritual muito grande, me perguntando, sabe? Várias coisas. E eu fiquei 2 anos com vários questionamentos pessoais, né? E nenhuma das respostas que eu tive de questionamento espiritual, Deus me direcionou a fazer a Jesus Name, que hoje é o projeto que a gente tá junto. Massa. Eu, Roberto e Samuca. E hoje a gente participa da Disney. Então, assim, o projeto de Disney a gente gravou, eu até falei isso pra Ana aqui, a gente gravou em torno de 8 meses. Então foi como é que aconteceu. Eu já tinha conhecido o Samuca na época da pandemia. Então o Samuca gravou umas lives comigo e tal, e eu conheci ele, porque eu já sabia que ele fazia cinema e tal, enfim. É da área audiovisual. Da né? audiovisual, cineasta hoje em dia já formado. Que chique. Isso aí, chiquérrimo, meu amigo. Aí o que acontece? E aí a gente planejou, eu sabia que ele era músico também, então eu sabia que ele tinha um sonho de produzir músicas, de fazer produções musicais. Ele já tinha mostrado algumas produções, falei, mano, tô com um projeto assim, assim, assado, vamos fazer? Ele falou, vamos fazer junto. Então eu passei as músicas pra ele começou a produzir pra mim, certo? E nisso a gente chamou alguns amigos pra fazer parte da Disney. Até uma semana antes da gravação, eu acho, né, Bebetes? Ou não, 2. Por aí. Mas por aí, a Roberta não tava no projeto. Ela era da minha igreja, só que eu tinha falado pra ela, Bebetes, eu vou fazer um projeto assim, eu quero que Como você é que é o faça nome? as- O quê? É Bebetes? Bebetes, porque eu chamo ela de Bebé. O apelido. Eu já chamei ela de vários apelidos, depois eu te falo aqui quais tem. Mas beleza. Falei, Bebetes, eu tô com essas músicas tais aqui, e a Bebetes, ela é incrível vocalmente. Acesse os vídeos. Dá uma pausa nesse vídeo aí agora. Dá uma pausa. Digita aí no seu YouTube início e fim. E ouça a voz dessa irmã cantando. Mas não precisa assistir até o fim, não. É só um pedacinho, depois você volta pra cá. É verdade. Não precisa ser o início e fim, Porque o não. nome da música é Início e Fim. É verdade, Você é falou que verdade. começou aí lá em mim. É verdade, esse é o início. Boa, Exato. boa. Pronto, Aí esse já, é o início pronto. e fim. Brincadeira, insiste tudo pra dar monetização pra gente. Mas aí o que acontece? Aí a Roberta já tinha feito os vocais, já tinha gravado, até que um amigo nosso
convidou ela pra fazer parte sem falar comigo. Nossa, Aí que eu- amigo é esse? Aí eu falei, como é que eu nunca pensei nisso antes? Que é o HB que você conhece. O HB? Abraço, HB. Queremos você aqui. É verdade. Pra Então, você o que ver que- como você vai pensar nas pessoas, né? Mas só que aquele acontece. lado. Mas na verdade, eu achei que a Robertinha não ia aceitar topar o projeto. Porque a Robertinha, perguntou pra ela ela? sempre foi muito corrida. Eu nunca perguntei. Mas, Ok. ela, É que mas a você- gente fazia você parte achou do que ela ia mesmo Ministério de cobrar? Louvor da mesma igreja. Você achou que ela ia cobrar cachê, Eu não achei, era? eu achei que ela ia imaginei. cobrar. Ela tem cara Brincadeira, eu Ela achei que ela tem ela pinta de não artista, mas eu cobraria. não queria gente. dizer não. Mas eu achei que ela ia falar assim, ai amigo, já foi essa fase da minha vida. Eu achei que ela ia falar desse jeito. Era. Mas Não, ela. mas sobre isso é importante também salientar que apesar da gente ser amigo desde pequeno, né? Desde a verdade. criança, a gente passou uma fase muito afastada. É verdade. A gente ficou uns 5 anos, É verdade, 6 é anos verdade. sem se falar. Que foi antes desse projeto do Jesus Antes Nem desse iniciar. projeto. E não foi briga nem nada. Não Foi a foi vida que levou a a gente vida. pra um Lugares lado. Exato, a diferentes, vida. isso aqui E Exato. aí, nesse ano, foi um ano que a gente se reaproximou. Ele foi pra uma igreja que eu já estava também. Exato. E aí, a gente se reaproximou e ele fez o projeto. Em momento nenhum, ele falou comigo. E a gente estava muito próximo de novo. Aham. Então, eu nem sabia da existência do projeto. Ele não comentou comigo. Mas o projeto em algum momento deu andamento sem ela? Ou, tipo assim, Não, o no projeto- dia que ia inaugurar, ela tava lá? Não, na verdade, a Bebeto ainda ela ensaiou todo o projeto com a gente. Porque a gente ensaiou o projeto também em 2 semanas, não foi, Samuca? Se eu não me engano. Foi na semana, né? Foi na Rapidinho semana. juntado todo mundo. Exatamente. Pra exatamente. quem não tá entendendo, quando você fala projeto, o que vocês querem dizer com O projeto é o primeiro álbum de 4 músicas da Jesus Name que você pode conferir no Spotify. Leire, solta o Spotify aí pra gente. Foram 2 dias de. Olha a Leire, nem combinou com a Leire, ela tá ali, uai. Ela tá ali, o que é isso? Bota na edição depois. Foram 2 dias de produção. Num sábado no sábado de uma semana a gente gravou toda a parte de áudio. A gente foi pro estúdio de música. E uma semana depois a gente foi pro local pra fazer a gravação do DVD. Exato. Do DVD. Seria O ao vivo audiovisual, ali. no caso, né? É o live session. Exatamente. Calma aí, repete pra gente. Live session. Live session. Chique. É, Que Porque chique. DVD. É, DVD é coisa do passado. É. Exatamente. A galera de 98 fala isso, como é que é o nome mesmo? Live session. Aí, tá vendo? Massa, então deixa eu só recapitular aqui. Então Deus tocou no seu coração pra você abrir, pra criar esse ministério de louvor. E aí, logo em seguida, você conheceu o Samuel. Logo em seguida, chamaram uma intrusa, que foi a Roberta, que Exatamente. apareceu lá dentro do projeto. Só que quando chamaram a Roberta, eu pensei comigo mesmo, como é que eu nunca pensei nisso? Porque a Roberta tava. A gente era do Ministério de Louvor, a gente Samuel. tava nos ensaios direto. Só entre a gente. Faz Aham. conta que a Roberta não tá aqui. Você pensou isso mesmo? Você pensou Pensei, assim, de verdade. quem foi o cara que... Por que não passou na minha cabeça? Porque eu já, como eu e a Roberta já veio de ministérios musicais anteriores, eu achei que talvez a Bebete estava em outra fase. E realmente estava. Eu vi que ela estava trabalhando muito e tal, sacou? Mas assim, o detalhe, o HB que me chamou pro projeto, né? Na verdade, assim, a gente também se conhecia da adolescência, não Exato. se via há anos. E aí, por coincidência, eu fui cantar na igreja que ele tava. E aí Que ele massa. me viu cantando na igreja, no final do culto ele foi lá falar comigo e tudo mais. E aí falou comigo no WhatsApp, né? A gente voltou a se falar, e aí ele falou, a gente vai cantar tal dia numa igreja, você quer ir com a gente? Aí quando eu cheguei lá, era essa banda que tava pronta já. Então, Exato. assim, nem foi pro projeto em si, foi pra fazer uma É participação verdade. numa apresentação É na verdade, igreja. nem lembrava disso, amiga. E é aí, verdade. depois Olha, disso, tá vendo deu como eu não liga. lembro? Tá Eu vendo? nem lembrava disso. A apresentação foi muito boa, deu Exato. uma liga boa, e aí eu acho que o Samuel pensou, poxa, é mesmo, a Roberta poderia estar. Eu acho que ele pensou isso, quem chamou. Que legal, que massa, que massa. E aí, por exemplo, as coisas foram acontecendo, teve esse projeto do lançamento do primeiro álbum. Exato, a com gente 4 gravou o primeiro músicas. álbum, 4 músicas. Lembrando, as músicas são de autorias do Ministério, certo? São nossas autorias. Uma dúvida que a Leire tem, ela tá com vergonha de perguntar. Qual que é a diferença de uma banda para um ministério de louvor? Cara, Posso perguntar Pessoas. pro Samuel? por favor. Porque ele tem uns nomes difíceis? Posso? Samuca, conta pra gente. Na sua opinião, com suas palavras. A cara dele passa pro próximo. Repassa. O que eu vou falar, Samuel, meu Deus do O céu? diretor falou aqui. Pode ser você que vai responder. Passa ou repassa? O diretor disse que eu pulei a pauta. É que são 2 Samuéis, era o Barros. Pode responder. Mas o Samuel. Samuca, você quer responder, vai, Samuca? Samuca. Pode responder. Pode. É Barros, né, diretor? Não, peraí, deixa eu me expor É. aqui. Tô brincando. Não existe Uma definição. manual dizendo assim. O que acontece? O Ministério de Louvor, geralmente, ele é da congregação. Então, Meu boa. Deus! Aí, Eu nunca. Ah, calma aí, pensaria o nessa diretor resposta. disse que era você mesmo. geralmente o Ministério de Louvor, ele é ali da congregação. Aham. O pessoal ali, todo mundo na mesma igreja, naturalmente, compõe o Ministério de Louvor. E, geralmente a banda, ela não tem essa Obrigatoriedade, né, de Não ser- fica presa ali, entendeu? Geralmente, assim, Sim, sim. como acontece no meio gospel, ao meu ver, é assim, que é
Legal. E o que é legal da banda, geralmente a gente vê, é que a banda, ela geralmente tem muitas pessoas fixas. O Ministério de Louvor, não. Por exemplo, pode ter 2 tecladistas, pode ter... E aí vai fazendo-se escalas, né? Ou, por exemplo, em determinada agenda vai outro tecladista. A banda, geralmente, são os mesmos rostos que vocês vão ver. Que massa, Entendeu? que É mais ou legal. menos E isso. geralmente tem mais independência, né? A banda por si Exato. só, ela consegue se gerir. E o Ministério de Louvor, não, ele tá sempre abaixo de alguma outra liderança que precisa pedir Exatamente. autorização pra Boa. fazer alguma coisa ou outra. É verdade. Bacana. Boa. Ficou claro, Leire? Que precisa de alguma explicação melhor? Tadinha. A Leiriane tá super animada. Ela sempre fica animada com os nossos podcasts, já percebeu? Eu acho que ela fica mais no dos outros. Você acha? É. Não, eu tenho certeza. Você tem Porque certeza? essa cara dela é impagável. Nós estamos aqui quase 4 horas da manhã, né? É verdade. Samuel? Não, e são 8 horas da noite. Olha a hora. Não, são Meu 9 Deus do horas. A gente céu. acabou de vir do monte, do jejum e da oração. É São verdade. 4 horas da manhã. Tá Pelo amor de Deus. Ei, Passa o Shuri. Pega o shuriken. Pega o shuriken. Pega o shuriken. Pega o shuriken. Nossa. Esse Sunrise. Esse bicho não. Corta essa parte. Vai Esse deixar. Samuel, amigão, esse Samuel Maia, né? Velho, esse Nossa. Samuel, tu vai ver. Esse é o Eu tô vendo, eu tô vendo. Contigo. Vamos continuar então. Beleza, Ministério de Louvor formado e tal. Mas eu pude perceber que existia um clima entre vocês dois aí pelos bastidores. Ixi, pelos bastidores. E aí, Você viu, amigão? Samuel, você acha que vai dar namoro? Não, são amigos mesmo. Brincadeira! Eles aqui mó juntos. Mas conta Amigão. pra gente. Vocês, além de serem companheiros de Ministério de Louvor e tal, também rolam como é que nós podemos traduzir isso, Samuel? Uma fé. Uma fé? Uma fé? Não, mas não é uma fé. Na verdade é algo muito sério já, né? Rola um touch santo? Eu tô te santo, é tipo isso. Mas eu prefiro que eles falem, amigão, porque senão eu posso falar alguma coisa errada, né? Então, por favor, além de companheiros de Ministério de Louvor, vocês também são o quê? Conta pra gente aí. Por favor. Ah, não é possível. Passa o repasse. Passa o repasse. Agora é o momento do dança Mas gatinho. explica, Robertinho. É o momento do vai dar namoro agora, né? Mas eu queria, amigos, que inclusive vocês contassem um pouco dessa experiência. Porque, tipo assim, eu sei pela minha visão, né? Que de acompanhar a história de vocês dentro da nossa banda e tal. Mas foi algo de Deus, acho que pra vocês também, né? Com certeza. E eu sou muito feliz, amigão, disso, inclusive, de verdade. Assim. No início eu pensei que não ia dar certo. Sim. Mas deu muito certo. Aí, depois de um tempo, parece que tá no início. Eu achei que você ia falar É isso. aí. verdade. Depois de Cara, muito a tempo. gente tem uma linha de pensamento de piada muito parecida. Eu sou igual. Tô me segurando aqui. Então eu já vou te dizer logo, não se segure, deixa Deus te usar. Isso é um dom que Deus deu pra gente. Mas só pra dar um start, assim, vocês se conheciam antes do Ministério de Louvor, antes do Disney? Não, a gente Nada? não se conhecia. E como é que... eu quero que vocês sejam bem sinceros. Se vai dar problema pra vocês depois, o problema é de vocês. Mas aqui, aqui o que manda é a audiência. A audiência. Tudo pela Polêmica. audiência. Tudo pela não audiência. Não pode bater na mesma, mas polêmica. Mas, por exemplo, vou começar com ela porque ele tá ali já mais tenso. Roberta, a primeira vez que você viu o Samuel. O Samuel toca o quê? Ele toca guitarra. Guitarra. Primeira vez que você viu o Samuel, num ensaio, numa apresentação, numa igreja, seja onde foi, o que passou pela tua cabeça? Seja sincera. Não, então, a primeira vez que eu vi o Samuel, na verdade eu não tava nem aí, né? Pra ele. Só que... Na frente da câmera. Calma, meu gato. Só que quando eu cheguei lá no lugar, foi a primeira vez que eu fui ensaiar com eles. Na verdade, eu foi na falei... fábrica, aquela primeira vez que ela foi ministrar com a gente. saquei. Isso, foi só o ensaio. E aí eu falei boa noite pra todo mundo e ele só me olhou e baixou a cabeça. Meti a marra. Você meu também irmão. não achou. Você também não ajudou, né? isso Não, um eu achei a desaforo. marra gata. Não, calma, vai chegar a sua vez de falar ainda. Aguenta aí. Eu aguenta achei aí. isso um desaforo. Aí o resto da banda, super gente boa comigo. E aí, seja bem-vindo e tudo mais. E ele tocando a guitarra dele, olhando pra pedaleira. Não, mas eu falei com você. Não falou. Você tava de máscara e eu não ouvi. Aí eu É saí... porque, rapidão, máscara não é por causa Pandemia, da gente. pandemia, né? Tava pandemia. Sim, sim. Não que ele tenha tirado as máscaras, entendeu? E aí eu desci... Se bem que depois dessa eu tenho verdade. suspeito se ele tirou ou não, né? É verdade. Desculpa, vai chegar nessa parte. E aí eu desci e sentei lá na igreja e fiquei observando, né? Vi que ele era uma pessoa muito talentosa. Eu, particularmente, eu gosto de homens que são mais sérios. Que são, assim, difíceis de acessar. Porque eu sou muito, né? Eu sou muito espontânea. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de chegar e falar, tô afim de você, bora sair e tal. Então, eu prefiro homens que sejam mais tímidos e tudo mais. Aí eu falei, cara, esse menino é tímido, gostei, desafio. Pra mim. Viu só? Entendi. Eita. Tá vendo? Eita. É um desafio. É Nossa. desafio.
E pra você, Samuel? Eu prefiro, né, só pra corrigir ela, né? Porque ela falou, eu prefiro homens, não, eu preferia, né? Preferia, isso, obrigada pela correção. Não, mas ela falou na mentalidade que ela tava no momento que ela No contou a história. momento, Desculpa, obrigada. desculpa, Você é desculpa. excelente. O diretor deu um Ajudou, ponto aqui, Deus sabe o que faz, meu irmão. E olha a gaiatice que é eu. Ela que gosta de Ainda bem que ela errou a seu respeito, né? Então, assim, desde o início, sempre... Nunca foi sorte. Sempre foi Sempre Deus. foi Deus. O que acontece? Ele falou, né? Foi uma série de fatores que fez isso tudo acontecer, né? E o que acontece? Eu sou tímido pra caramba. Tipo assim, depois que eu tô de boa, beleza, até passa, né? Mas eu sou muito verdade, tímido. ele é tímido mesmo. E eu achei ela muito bonita quando eu vi Não ela. conseguiu nem falar E boa o que noite. acontece? A timidez bateu. Exato. Então, tipo... Ou seja, só pra demonstrar aqui, Não era má. Samuel, tu é a Roberta e eu sou o Samuel, né? Aí você chega toda... E aí, Nossa. Boa noite, pessoal. e aí o Samuel por dentro falou, nossa, que gata. E aí ele começou a falar, ele travou, né? Qual foi a tirada dele? Vou mexer na guitarra. Ele foi, eu abaixei e começou a mexer na guitarra. Foi isso que aconteceu, não foi? Captou tudo. Tá vendo? Deixa eu Exatamente, focar aqui no não, drive, no delay. Ele já tinha... Não vou gaguejar, vou afinar a guitarra. E ele já tinha afinado antes, mas depois ele desafinou uns três. É verdade. Uns três Não. primitivos aqui lá só pra poder ter o que fazer. É verdade. Mas é foi. porque ela não ouviu, mas eu falei, qual é? Calma. Qual é? Qual é? É, E aí, olha o que só. acontece? Eu, como eu sou uma pessoa muito proativa, né? Automaticamente, já fui pra casa naquele dia pensando, pô, que menino folgado, velho. Eu falei boa noite, ele não me respondeu nem nada. Aí já mandei mensagem pro Samuel perguntando. Na verdade, assim, eu perguntei assim, como é que é o pessoal da banda e tudo mais. Aí o Samuel falou, Roberto, eu queria que você fizesse as vozes das músicas. E me mandou a guia. Quando ele me mandou a guia, tinha uma parte específica da música que era outra pessoa cantando, que não era o Samuel Barros. E aí eu perguntei pra ele, quem tá cantando essa parte? Ficou muito massa. Porque até então, pra você, de vocal só tinha você e o Samuel. Só. Exato. E eu não sabia que existia uma terceira voz. E eu achei linda. Aí eu perguntei pro Samuel, quem é essa terceira voz? Aí ele, pô, é o Samuel Maia e tudo mais. Aí foi o que eu folgado. precisava O pra eu folgado, falar, né? eu tenho certeza que eu quero Marrento, investir. folgado. Cara, eu fiquei apaixonada na voz dele. Eu falei, gente, esse menino realmente, além de marrento, ainda canta bem. Aí eu comecei a mandar mensagem pro Samuel. Samuel, e aí? Seu amigo tá solteiro, que não sei o que lá. E comecei a investir pesado. Eu acho que isso que Samuel quer que eu faça um dia na vida. Só que ela não entendeu ainda que eu sou muito bom nisso. Então ela fica nessa daí. Você dá mentoria de início de relacionamento Se e tal? Porque a precisar. gente conhece alguém, Samuel, que tá precisando de ajuda? De Meu mentoria? Deus, só no meu pensamento aqui que a gente conhece, eu conheço já Deus. De Eita, cara. ferro. Não, e do mesmo jeito que ele foi pra não perceber que ela poderia cantar na banda, foi que ele não percebeu que podia dar match aqui. Ah, o Samuel Ele não ajudou isso no início? Não, teve que ter... Eu fiquei Foi- muito você em empurrou. cima. Fiquei Exato. muito em cima. Ele Aí, nunca- como foi tudo muito rápido, na semana seguinte a gente já foi pro estúdio. Só que acontece, a Robertinha, ela é uma pessoa, tipo assim, também. Robertinha ainda é ela, né? É, Ah, tá. Por que você tá Bebete. mudando? Bebeto, Betinha, daqui vai É que o diretor pergunta. Exato. Aí o que acontece? Ela é uma pessoa muito discreta, certo? Ela nunca chega pra mim e fala assim, Samuel, que aí e tal. Não, não é assim, é porque ela fala assim, ela falava brincando. Claro. Tipo assim, Vou me brincando, expor, tipo, né? rindo, e eu rindo. E eu Vou me pensei, todo o tempo que ela tava brincando, que ela não tava falando sério. Eu falei, tá bom, não sei o quê. Aí, um dia, por favor, vai, você. E deixa eu só fazer um resumo aqui. Quer dizer, então, que até esse momento da história, vocês não se conheciam antes e começou a rolar um interesse, Sim, da minha certo? Da sua parte, principalmente. E da tua parte? Você falou que você achou ela bonita, não sei o que lá. Eu brinquei um dia com ele, não foi isso, amigo? Eu Foi. acho que foi. E como é que foi essa brincadeira? Você lembra, não, assim, Não me ideia? lembro exatamente as palavras que ele usou, mas foi tipo assim... Maninho... É verdade, tu já percebeu que a Robertinha tá na Tipo sua? isso, é. Foi. Eu falei... Sai daqui, moço. Tu tá Ele não levou a sério também. E nós ficamos, tipo, uma semana sem levar. Não levou a sério também, não vou ficar forçando. Entendi. E quando é que a chavinha começou a virar pra você? Foi assim? no dia da... Não, tipo assim, quando ele falou isso, eu já comecei Você também não tinha percebido, assim? a vestir a chuteira pra entrar em Não, campo, e né? ele muito chato, porque no dia da gravação foi o dia que a gente teve pra se conhecer de fato. Porque no ensaio você só passa a música e tudo mais. E aí no dia da gravação, eu cheguei lá e eu fiz amizade com os meninos, fazendo zoeira com os meninos, brincando Eu e tal. cheguei Comecei a atrasado. falar que eu tava E solteira. cheguei atrasado. Que eu precisava desencalhar. Típico de guitarrista. É o tipo de coisa que você fala pra poder Tava chamar fazendo atenção. chapinha. Tá e fazendo aí, chapinha. eu mó papo com os meninos lá e falando alto pra ele ouvir, falando que eu tinha levado um fora, que eu tava sozinha e tudo mais, pra ele ouvir, né? E eu E ouvi. aí ele simplesmente tocando a guitarra dele, tem como fazer silêncio aí rapidão, que eu tô gravando. Não, peraí. Eu, véi, que menino folgado. Peraí. Profissionalismo em primeiro lugar. Até então Ai, eu véi. era produtor
oficial da Disney. Eu tinha uma Tava levando a missão sério. de fazer o produto sair bem feito. Exato. Pessoal falando de namorico, Tinder, no pé do meu ouvido enquanto eu tô masterizando a música. A conversa dela tava no tom de mi, né? Cheio de mimimi. Mas na verdade eu tava era com raiva. Eu falei, essa menina tá namorando. E aí, nesse dia, eu fiquei o dia inteiro lá no estúdio. Eu ia ser a última pessoa a gravar a voz, né? E aí, ele ficou até um pouco mais tarde. E aí, a gente, né, conversando e tudo mais. Aí, eu perguntei se ele podia tocar pra mim algum dia, né? Aí, ele tem, qual dia? Aí, eu falei, no dia dos namorados. Aí, eu falei, se você tiver solteiro, né? Porque se você tiver essa namorando... hora que eu falei. Isso aí... Porque se você estiver namorando, você não vai poder. Aí, ele, beleza. Não, você não lembra, mas você perguntou assim, ó. Você tem compromisso pro dia dos namorados do ano que vem? Ou seja, dá aquele... Ainda tem essa. Eu sou muito boa. Essa. Cara, Aí ela, você né, porque eu tinha, queria né, tocar num lugar. típico tal. de homem, né? Que fica assim, que precisa de um choque, né? Pra poder Mas acordar. eu também já tava Exatamente. mostrando o rabo do pavão, vamos dizer assim. Tava me amostrando mais do que o normal pra tentar... Tava, né? Detalhe, eu fiz um stories assim do dia e marquei ele. Todo mundo que eu marquei da banda Compartilhou. curtiu o comentário e compartilhou. Ele E só ele? visualizou. Eu, vai, que menino Não, mas aí... folgado. Não, mas dessa vez não foi Cara da marra lei. mesmo. Não, mas dessa vez não foi marra mesmo, não. É porque eu sou ruim de Instagram mesmo. É? Quando eu vejo, já passou. Já. Sei. Não, eu imagino ele dizendo que abriu o leque lá do pavão. Eu imagino a música, toda organizadinha, ele tocando guitarra. Então ele tinha 15 segundos pra fazer um solo. E aí parou, todo mundo vai ficar esperando ele terminar o solo dele em 2 minutos durante a verdade. música, só pra se mostrar pra Exatamente, tipo minha isso. amiga. Era tipo É isso. complicado, Era viu? tipo isso. Aí continuou na parte lá do dia da gravação. Ah, Aí o dia que a gente chegou pra gravar na parte da filmagem, aí sim foi... Então foi tipo assim, a gente gravou o áudio, aí eles conversaram. Ficamos o dia essa todo no gravação que ela estúdio. falou foi o dia do áudio. Então a gente passou o dia gravou todo no áudio. estúdio pra gravar o áudio das músicas. Aí gravamos todo o áudio das músicas. E os dois ali, eles começaram a conversar e tal. Aí passou uma Não, semana. Não? A A gente gente não não conversava ali, não. Samuel era muito devagar. Então, qual o Samuel? Esse. Ah, tá. Os dois não. Ai, Por favor, Leiriane. Você tá sendo um pouco invasiva. Ai, quando eu entro no negócio, ele fica ajudando muito. Deixa eu lascar. Não, virou um podcast. Samuel, o que ela quis dizer foi, vai jejuar? Só traduzindo. Continue, Samuca. Aí o dia, de fato, que foi uma virada de chave, que foi a partir dali que não teve mais volta, foi o dia da gravação. De vídeo. O dia que a gente Ah, gravou tá. o O dia vídeo. lá na fábrica lá. Lá na então- fábrica. Tá. Isso. Continua, amor. Quando eu vi ele no dia do áudio, ele tava com umas meia horrível, folgada. Eu tava amassada. confortável. Eu tava O confortável. cabelo dele Eu não fui pra um totalmente rolê. desidratado. Ele tava muito feio. E só que tipo, você vê como é que é a mulher, né? Que vê o conteúdo que tem ali. Potencial. O potencial. Então eu tava Vou ter que arrumar esperando esse o menino. Samuca desse jeito, né? Aí no dia da gravação de vídeo, ele foi outra pessoa. Claro. Aí Era quando só ele áudio. entrou, mesmo aí, não. quando ele entrou lá no lugar, eu falei, meu Deus, ele pode ser isso tudo que eu tô vendo. Aí eu cheguei e fiquei assim, eu até tava com o microfone, com fone, até falei uma coisa que eu não deveria falar, o pessoal, todo mundo ouviu os fones. Exatamente. Aí eu, calma, Ah, galera. não, calma aí. A Leire quer saber o que você falou lá. Não Você pode pode. contar? Isso aí é proibido. Eu Você pode contar algo. Deixa eu ouvir, Samuel. Mas o Samuel ouviu. ouvi. Não, por mais que você não possa falar por conta do horário e tudo mais, mas você poderia dar, tipo assim, falar uma frase genérica que só pra gente ter noção do que você comentou. Aí o pessoal acha que é mais grave do que realmente é. Né? Não, foi de boa. Foi tipo um Sunrise Kishuri. Samuel, meu braço, Samuel, eu tô cheio de marca aqui. Eu vou usar essa piada resto da vida. Obrigado por me apresentar. Entendi. Tá, assim. eu vou fingir que eu entendi. Tá, ok. Tá, e aí agora, tipo assim, a gente ouviu um pouco da história de vocês dois, começaram então um relacionamento, correto? Dentro, tipo assim, começaram a paquerar. Como é que vocês hoje estão, tipo assim, Samuel e Roberta, como é que vocês estão hoje de relacionamento? Então, foi muito bom o período que a gente ficou junto Sim. e tal, mas hoje a gente decidiu. Foi difícil tomar essa decisão, né? Eu imagino. Até pro bem da banda, porque inclusive no começo a gente namorou quase um mês sem ninguém da banda saber, era escondido. É verdade, A gente chegava né? lá fingia que nem se conhecia. É verdade. Aí assim, foi bom, o tempo passou, né? Só que aí, depois de um tempo a gente meio que decidiu que não dava mais, né? Só namorar. Música de suspense, Leire.
Não, por E favor. como estamos hoje, Como estamos hoje? com data marcada para o nosso Pro casamento. casório? Ah, Sério? Ih, irmão, é isso Já aí que estamos Deus com quer pra data- vida do crente. Meninas, não aceitem menos que Não isso. aceitem. Casem. E É ótimo. vocês podem compartilhar a data do casamento pra gente, assim? É possível? Amor, por favor. Dia 1º de setembro de 2024, que foi o nosso primeiro encontro. 2021, no caso, né? A gente vai fazer no nosso... Com 2 anos. Que 2 legal. Anos? 3 anos? 2. 2 não, 3. E eu, viado. Samuel, eu já consigo Samuel até vai em imaginar. casamento? Eu acho que o Jesus Name vai tocar lá, não é possível não. Não vai colocar, por quê? Como é que vai tocar? Cuidado, É verdade. Não vai casamento. Eu quero aproveitar. Ele não é doido. Já Ó, escutei umas histórias dessas. E não está todo mundo convidado, tá? Só pra constar. Meu só os selecionados. Deus. Só os Só selecionados. Nem a selecionados. Jesus Name foi convidada. Inclusive, esse vídeo aqui vai ser não listado. É Só verdade. quem tiver o link que vai assistir. Boa. Você vai mandar o link no convite do casamento, né? Exatamente. Pra garantir que você vai assistir quem foi convidado. Exatamente. Se eu voltar aqui umas casinhas, eu consigo imaginar como a Roberta pediu ele em casamento. Porque provavelmente ele não se tocou, né? Exatamente. Aí eu acho que ela chegou e falou assim, o que você vai fazer dia Como é que 1º de ele setembro sabe? do ano que vem? Aí ele, nada. Aí ela, você não quer ir num casamento comigo, não? Aí ele, que casamento? Aí ela, o nosso. Boa, gostei. Boa. Foi isso? Foi assim, Roberta? Foi Foi exatamente assim. Tá Foi vendo? exatamente assim. Quem pediu? Eu tive que... Ó, só pra você ter uma noção, eu tive que chamar pro primeiro encontro. A gente fez o primeiro encontro porque eu fui em cima. Não, para, não. Foi. Não foi bem Ih, assim, só não. pra- Ela calma falou que eu pra tô mim bem falando. assim. Briga. Qual o nome do nosso quadro agora? Casos de noivado. Sabe o que é a questão? É porque ela é muito ansiosa. É o tipo de pessoa que não te dá 2 segundos pra você responder. Então o que acontece? Demorou demais. Eu fui lá puxar uma conversinha na intenção de chamar ela pra sair. Né? Pra dar os status. Tipo assim, o que você acha de sair comigo? Pra Foi onde? bem Pro assim, próximo ó. ensaio? Não, Kate, foi bem assim, ó. Eu falei, oi. Ela falou, você gosta de chocolate? Vamos comer um bolo de chocolate? Nossa, se você quiser, Foi gente. tipo isso. Agora eu vou deixar um Não deu- recado não deu aqui nem pra, espaço pra, tipo, pros irmãos pra que desenvolver estiverem uma- assistindo. desenvolver, Irmão entendeu? de igreja, não seja lerdo, pelo amor de Deus. Porque Mas agora os homens no mundo, eles são rápidos. Eles chegam já sabendo o que eles estão fazendo. Mas deixa eu te falar um negócio. Como é que ela sabe disso, velho? Isso é verdade. Já Deixa eu pensou? te falar um negócio. Quem ganhou a corrida foi a tartaruga e não a lebre. É melhor consistência. Eita, atrás de vixe esse podcast. Caraca, velho. até eu quero assistir esse podcast Meu depois. Deus, vai ter cada corte. Não, o corte vai ser o seguinte: casal briga ao vivo, aí a gente bota. Mas deixa eu te falar, eu ganhei ela na criatividade. Deixa eu contar rapidinho como é que eu pedi ela em namoro. Por favor. Fica a dica aí pra você. Que Ah, foi você que pediu namoro? Graças a Deus. Oi. Deixa Tá esperando. A Leiriane já tava acreditando, a Leiriane já tava assim, por isso que eu não caso. Deixa eu dar a dica pra você. Olha só. Um belo dia a gente conversando sobre perfumes e cheiros. Ela falou, tem um cheiro que eu amo. Qual é? Não vou falar. Por quê? Porque vai ser... Isso a gente não tava namorando ainda. Tava só naquele esqueminha do início. Orando. Aí, orando, só orando. Aí ela falou, não vou falar. Por quê? Porque esse é o cheiro do meu namorado. Eu quero que o meu namorado tenha esse cheiro. Então eu não vou falar. Aí eu peguei e na lata falei um perfume. E ela, como que você sabe que é esse? Não sei, foi Deus que botou na minha cabeça esse nome. Não, calma. Eu imaginei outra Calma, cena. calma aí. Por favor, olha nessa câmera aqui. Fala o nome desse perfume, por gentileza. Não pode fazer propaganda. Eles Não, não, não estão é- patrocinando. Caiaque, não. Caiaque. Não. Invictus. Invictus. Victory. Victory. Aí, Da ó. Eudora? Não lembro. Ah, eu sei qual que é. Eu Paco vi o Rabanne. negócio, né? É uma vitória. É uma vitória. É, aquela prêmio. taça, assim. E né? tu falou isso na... Na lata e ela falou, mentira, Eu como não é que quis você saber sabe? isso. Eu fiquei, como que você sabia? Mas é sério, era o perfume? Era. E ela não me falou. Veio na minha cabeça, foi Deus que falou. Aí eu mandei a revelação. Eu não Desde sabia. então ele continua invicto. Mano, eu não sabia disso. Sério. Eu nunca ia chutar esse... Calma, eu isso não é sei só o disso. início, isso Ah. é o início, beleza. Esquece essa informação, ficou. Quando foi mais ou menos 3 meses depois, que a gente já tava orando, aí eu chamei ela pra ir jantar, levei ela num restaurante legal e tal. E fui aqui com um negócio escondido, que foi uma luta pra ela não ver esse negócio escondido. Foi embolado dentro da minha... Um desodorante. Não, da minha Sovaco. jaqueta. Eu tô tentando ajudar, tô atrapalhando. Eu percebi. Aí o que acontece? Quando a gente chegou lá, que ela deu uma bobeirinha, eu só deixei em cima da mesa. Quando ela voltou, ela, que é isso? Não, sério, que é isso? Mas conta pra gente que eu tô igual ela. Que é isso? Era uma caixa preta. Na hora que ela abriu, tinha um papelzinho que eu mandei fazer, bem bonitinho, e tava escrito bem assim. Pega essa dica aí, dá pra repetir, hein?
Você aceita me dar esse presente? Na hora que ela tirou, era o perfume que o namorado dela, futuro, usaria. Olha Meu, só. olha que criativo, mano. Essa história, Samuel, me cheira bem. Aí quando ela tava lendo, eu tirei o anel. E aí, Cara, assim, que massa aí. Por Vai, favor, então, Leire. 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 Ninguém tira a mão, Samuel, vai lá e tampa a câmera, Samuel. Não, fala, foi boa ou não foi? Foi boa. Mano, incrível. Na minha cabeça, de sabe o que você verdade. fez? Na minha Tá cabeça, vendo? Vale na a minha pena cabeça. ser lepre, gente. Por gentileza, vale a pena. lepre? Ô, O que é lepre? vale a pena ser tartaruga. Foi mal. Quem é lepre? É lebre. Lepre. Ainda bem que ele não falou lepra, né? Porque foi É bom ser uma doença. Vale a pena ser tartaruga. Tá vendo? Eu quase acertei. Por um bri eu não acertei. Foi tudo Nossa. friamente calculado. Friamente. Tá, calma. então beleza, vamos lá. Então vocês se conheceram. Vocês se conheceram dentro do Ministério de Louvor, da banda. Da banda. Já estão com um casamento marcado pro ano que vem, Sim. setembro do ano que vem. Graças a Deus. Ok. Lugares Já- reservados. Locais reservados, Tem ok. fotógrafo? Olha, ó, Tem, lá, já quer se vender, né? Já tá. Como que não? A Impressionante. gente tem que se vender em toda oportunidade que tiver. Samuel, ela não Leiriane. entendeu ainda. Ela não entendeu. Leire, vem pra mim, corta pra mim aqui, Leire. Seguinte, pra você conseguir, Leire, você vai ter que arrumar uma caixa preta, colocar uma câmera lá dentro, Eu só queria chegar pra elas e entendi. falar o seguinte: me dá esse presente, Entendi. e aí Você eles dá vão esse te dar o presente. presente pra que você possa tirar foto deles no casamento verdade. deles. Você tem que pegar, Leire. Mas lembra que todo presente não é pago, tá, Leirina? Só pra constar. Maldade. Gostei, isso aí, amiga. Ajuda a gente. Boa, né? Tá vendo? Vamos voltar aqui pro nosso podcast, pra nossa conversa. Então vocês se conheceram lá, já tá com data marcada, blá, 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 beleza. Agora eu quero voltar no assunto anterior, falar do Ministério de Louvor. Sim. O que diferencia o Ministério de Louvor de vocês? Como é que funciona? Onde vocês querem chegar? Conta um pouco pra gente aí. Alguém quer falar? Ou eu falo? Ah, amiga, isso aí é... Eu acho que a melhor pessoa pra falar é o nosso líder. Não, vocês têm que falar. Aquela. Ah, vocês querem Tá falar? vendo como é que a diretora fala no meu ouvido aqui? Deixa ele dar só pelo É menos até, um é start. até a gente bom se- ele falar, dá pra gente saber também. Porque o projeto foi colocado de uma forma, no meio do caminho virou outra coisa. Como é que agora- você É vai- uma supremacia, não é uma democracia. Como é que o Samuel Tô convida? brincando. Uma monarquia. O Samuel fala assim, vamos tocar agora? Vamos tocar É agora. isso. Então somos um ministério. Vocês não sabem É mais o isso. Ele futuro, bota uma né? enquete no grupo do WhatsApp, quem pode tal data, você não sabe pra onde você vai, qual é a igreja, Exatamente. Surpresa. a localização Tipo, vem no round six. dia. Se ele Exatamente. pudesse, ele botava aí naquele capuz na tua cabeça. É tipo isso. Que É tipo música isso. que nós vamos... Mas imagina, eu acho- que música eu nós vamos tocar acho hoje? legal. Ah, vamos descobrir na hora que o Samuel puxar lá o... Eu acho muito legal ele Exato. fazer assim, porque, querendo ou não, tem aquela questão, quando você coloca o nome de uma igreja, o pessoal já fala, essa igreja é top, bora tocar. Quando você coloca o nome de outra igreja que não é tão assim, você já fica, isso é mó verdade. paia. Vai ser Então, o nessa. fato dele não colocar o nome da igreja, eu acho muito legal, porque ninguém sabe. Então, assim, é... E no final das contas, porque o Samuel esquece mesmo de dizer o nome da igreja. né? Também no tem final das essa, contas né, não tem nada além disso. Não tem nada além disso, é só porque eu esqueci Mas mesmo. diz aí, amigão, qual que é... Tipo assim, duas perguntas em uma. O que significa Jesus Name? Qual que é o conceito e tal? Que eu acho que essa deveria ter sido uma pergunta lá do início. E onde o Jesus Name, como ministério, banda, pretende chegar? Conta pra gente aí. A gente... Quando Deus falou comigo sobre a Jesus Name, amigão, tinha uma música de uma banda chamada Third Day. Isso talvez eu acho que eu nunca te falei pros meninos. Que chama... dia. Isso, é a banda Third Day, que significa terceiro dia em inglês, né? E por que terceiro dia, Roberta? Me conta. Porque Jesus ressuscitou. Muito bom. Meu Já Deus. bem, Ela essa tá- eu sabia. Ela Pegou tá aqui, ó. esperta, ela tá esperta. Mano, tu viu? Você viu? Depois dessa, de tantos nomes em inglês, eu vou falar em inglês agora. Por I favor. have hers in because in my race. Zoa. Brincadeira. E aí o que acontece? Tem uma banda, tem uma música do álbum chamado Spirit, do Third Day, chamado In Jesus Name. Essa música sempre ficou no meu coração por vários motivos. In Jesus Name em inglês significa em nome de Jesus. Diz o inglês pro português, né? Isso, exato. Essa música em português significa que em inglês, né? Em Jesus Name significa em nome de Jesus. Tá parecendo Chateada, né? É porque o cérebro dele foi pro inglês e pro português muito Exatamente. rápido. É, complicou ali. Pareceu o Chicó dizendo que I love you é moreno em francês. E quando fui criar um novo projeto, Jesus já tinha me falado que queria algo além do que nomes específicos. Tanto é que a nossa primeira ideia era, e a gente falou aqui nos bastidores, era gravar sem mostrar os rostos das pessoas.
Então, em Jesus Name por causa disso. Por quê? A nossa intenção é em nome de Jesus, a qualquer custo, além das placas. A gente, cada um é de uma igreja. Nós somos cada um de uma igreja diferente. Então, a nossa intenção é ir além das placas de verdade. Por isso que em nome de Jesus, e não em nome de igreja ou em nome de fulano, não. Em nome de Jesus. E aí, a gente só tirou o in, né? Pra ficar mais melódico. Jesus Name, né? Então, é por isso que o nome é Jesus Name da banda. E os nossos, onde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar no Rock in Rio. Do nada. Então no meio do caminho vocês vão desviar, é isso? Só uma curiosidade. Opa! O Oficina G3 G3 falar, já Oficina foi no G3. Rock in Rio. Mas Oficina foi G3. boicotado. Por que foi boicotado? Sabia dessa história, não? Não. Por que foi Colocaram eles pra tocar 1h da tarde. Ah. O portão era pra abrir 1h. O palco deles ficava bem meio que na entrada. O pessoal ia passar e ouvir, né? Chegaram pra eles e falaram, vocês têm que começar a tocar. Mas nem abriram o portão ainda. Eles tocaram sem nenhum público. Você sabia dessa? Não sabia. Caraca. Não sabia. Foi boicote. Foi boicote. Então meu fica Deus. aqui, né, o nosso A sentimento reclamação, né? à Oficina G3. Inclusive, queremos ter você. Aprendeu rápido! Tá aprendendo, eu gostei de ver. Gostei de ver. Essa menina, eu No vou dia te que eles falar, vierem, viu? me chamam, que eu quero estar aqui também. Boa, eu até sei como é que eu vou fazer isso. Mas segredo dos próximos detalhes. Mas, Vamos lá. Então, o Rock in Rio se Deus nos permitir falar nome de do nome Jesus. dele, em nome de Jesus, claro, a gente... Mas não, a gente gosta de pensar um passo de cada vez, sabe, amigão? Então, a gente não tem essa de... Eu sempre aprendi isso, assim. Às vezes, as pessoas, principalmente no nosso meio, elas têm muito talento, né? E elas costumam acreditar numa promessa. E não fazem nada para isso acontecer. Ou seja, eu acredito que eu recebi uma promessa e um dia Deus vai me achar. tipo assim, como se fosse Eu mágica, vou vai no acontecer. também. Exatamente. Eu também. Então, um dia, a Leiriane acredita muito nisso, né? Mas assim, a gente não, a gente prefere fazer uma coisa de cada vez. A gente é uma banda que a gente é consciente, a gente tem planejamento, né? A gente faz as coisas pensando sempre, primeiramente, em saber se isso para Jesus agrada o coração de Jesus, saca? E a gente não tem inclusive, a gente tem intenção. Ei, Vamos nessa. ele já tá puxando a música, você tá puxando vendo, a né? música. Deus já tá vindo agir, já. Que isso, Leiriane? E a gente... Ele tá com a cara de... Eu acho que ele tá com medo de eu perguntar pra ele de supetão qualquer coisa. Ele tá prestando atenção. concentrado. Eu né? juro que eu tô revivendo a piada do pega o choro e canta até agora. Meu Deus. É isso que eu tô pensando. Mas enfim, amigão, continuando. O que eu tava falando mesmo? Deus do céu. Que a gente Você faz tava no- planejamento. Que a gente tá fazendo tudo com É calma. verdade, exato. Então, assim, Isso. a gente tem a intenção, amigão, da gente fazer as coisas por passos, né? Uma coisa de cada vez e não esperar as coisas acontecerem, né? Então, a gente tá com um projeto de já gravar o nosso segundo álbum. Então, a gente já tá selecionando um repertório para poder fazer a produção da música, que inclusive quem produz é o Samuca. Então, assim, a gente gosta de fazer as coisas com cuidado e fazendo sempre o nosso melhor, entendeu? Não fazer as coisas de qualquer jeito, ou não deixar as coisas acontecerem, sempre trabalhar com objetivo, com foco, sabe? Mas a gente não fica se vislumbrando muito com as coisas, não. Por exemplo, a gente tá chegando aí a 400 mil plays no Spotify. Você tem Caraca, ideia? que massa, que massa. Mas a gente não fica procurando isso, sabe? As coisas uma consequência de É uma você, a consequência de um visibilidade e investimento tal. que a gente teve noção de ter, sabe? Então é muito disso, assim. E hoje em dia a gente se vê muito, toda semana praticamente a gente tá junto. Todo final de a gente trabalhando algumas coisas também. Tem os últimos 2 meses a gente tá todo final de semana praticamente em uma igreja diferente. Então, assim, mas é o quê? Resultado de um trabalho. Não é estralou os dedos. E aí fica pra galera também que tem uma empresa ou projeto musical, cara. Nada acontece de uma hora para outra. É tudo resultado de investimento, sabe? Tudo e aí eu falo, tanto investimento que você tem de tempo, né? Como financeiro. Porque para Deus, cara, você tem que dar o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor. E existe uma frase que o Ayrton Senna fala. Falava, eu acho, né? Falava, é verdade. É verdade. Não, que ele passou falou. muito rápido. Ele falou, exato. E aí, até para complementar, porque os meninos vão me complementar. Se eles... você disser que é tan. Não, né? Não. Não é não? Eu tô me segurando para não rir. Não, ele fala o seguinte: no que diz respeito ao empenho, à dedicação,
E a disciplina, ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E eu acrescento mais, o que diz respeito a empenho, disciplina e dedicação, e principalmente o reino de Deus, ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz. Porque, cara, eu acho que é sobre isso, sabe? Jesus, ele deu simplesmente tudo que ele tinha. Deus deu simplesmente tudo que ele tinha para nós. Que foi Jesus, né? Então, a gente vai dar, sabe? Então, a gente tem esse cuidado na Jesus Name, sabe? A gente gosta de fazer as coisas com calma e pensado, assim, sabe? Entendendo qual é o nosso objetivo, sabe? Então, assim, eu vi os testemunhos de músicas que as pessoas ouvem e tal. Então, isso pra gente é legal e a gente entende porque Jesus nos colocou nesse lugar, nesse momento. Entende? Massa. É legal entender tudo que vocês estão falando, porque as coisas vão se encaixando, né? O nome do ministério de vocês tem muito a ver com aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês pregam, cantam, na verdade, né? Então, isso é bem interessante. Uhum. Você comentou, Samu, que vocês tocam em outras igrejas. Para quem não sabe, assim, o que isso significa? O que é estar em todo final de semana numa igreja tocando diferente? Sou eu, você. Ela ficou olhando pra mim de novo. Ai, meu Deus do céu. Em pensamento, ela falou comigo. E ela ainda pensou assim, por que eu vim pra esse podcast? Jamais, mas é porque assim, é uma pergunta interessante, porque eu acho que é um processo que a gente está até construindo, né, sobre isso. Como eu te disse no início, né, não era essa a proposta que a gente tinha, de estar dentro de igreja. A gente queria expandir mesmo, fazer uma coisa mais para fora, de dentro da igreja. Mas a gente está passando por um processo de construção, né? Então a gente percebeu que a nossa administração, a nossa banda, ela está tendo um papel fundamental nesse processo dentro das igrejas. Porque, pelo menos o que eu tenho percebido é que as igrejas estão passando por processos de transformação. Então eu acho que legal. o fato da gente ter um estilo diferente, assim, tanto visualmente, quanto até do que a gente acredita, né? E pensa, a gente está conseguindo abrir várias portas. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um processo agora de reconstrução, de meta, né, de planejamento. E eu acho que a gente pensou uma coisa e Deus está conduzindo a gente para outra. Então, eu tô achando interessante o fato da gente estar voltando para dentro das igrejas, porque a gente veio de lá. E a gente achou que ia fazer uma coisa para fora. E a gente está, na verdade, voltando. E a parte legal que eu falo sempre pro Samuca. Quando algum pastor convida a gente, alguma igreja convida a gente, mostra o nosso trabalho e mostra as pessoas que compõem esse trabalho. Porque algumas igrejas são tradicionais, às vezes elas não concordam. Mostra de onde a gente vem. A gente vem de uma igreja diferente, que pensa diferente do que é comum. Então, assim, se essas igrejas estão aceitando a gente, mesmo com esse tipo de pensamento, isso é legal, porque a gente está conseguindo abrir portas onde antes eram fechadas para esse estilo. Então, eu tô achando que Deus está conduzindo a gente para uma coisa dentro transformador, entendeu? Então eu acho que é interessante a gente estar recebendo esses convites. Tá vendo como a resposta foi top? Tá vendo? Era ela que tinha que ir. Exatamente. Deus tinha separado ela pra Obrigada, fazer Deus, por ter me usado. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que tem a ver com isso. Aí, Samu, você pode responder pra gente. Se, por exemplo, alguém que estiver assistindo hoje a gente quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês na igreja deles, o que eles precisariam fazer para um dia ter a Jesus Name na igreja deles? Existe algum... Eu vou só jogar aqui algumas coisas. Existe algum processo para vocês selecionarem qualquer igreja? Tem algum requisito? Vocês vão até uma certa distância? Estão dispostos a ir para mais longe? Como é que funciona todo esse processo para que um dia vocês estejam na igreja de que de repente estiver assistindo? O primeiro canal são através das redes sociais. A gente está hoje... Fala pra gente qual é a rede... Já fala, olha pra câmera lá que a Leire já tá soltando pra gente qual é a rede social já. Nós estamos no Instagram. Você pode colocar lá, @JesusNameMusic. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, todos os streams a gente está. Spotify, Deezer, o que mais que a gente tá? Tá no Tidal, no... fala do Tidal, não é Tinder, viu? Tidal é um streaming. Mas deixa eu só explicar pra ela. Ou seja, respondendo a pergunta dele, se você é uma igreja e quer Rapidinho. contratar a gente, bota lá no Tinder e vê se dá match. Eu ainda ia dizer mais. Eu digo mais ainda, Samuca. A Bíblia... Para com isso, Roberto, para com isso. É brincadeira. Samu, eu ainda digo mais. A Bíblia fala que Jesus é o noivo, né? Então a noiva tá procurando Jesus no Tinder pra ver se dá match. Não tem mais uma explicação. Ou seja, a igreja é a noiva. A noiva. Sim, Mas, então, por enfim. exemplo, dá pra encontrar vocês nas redes sociais que você Sim, comentou, mas sim. encontrei, vamos supor, quero vocês na minha igreja. Encontrei vocês lá. E aí, como é que é o processo de convite? O que tem que ser feito? O que tem que ser conversado? Como é que é? Primeira coisa é entrar em contato e quem vai responder é o nosso mestre Samuel Barros. E aí
não temos um filtro, né? Tipo assim, não, ó, Um essa critério igreja a gente e tal. vai, essa Exato, igreja a gente não exato. vai. Na verdade, esse filtro, né, Samuca, é muito mais pelas igrejas do que propriamente pela gente. Exatamente, né? é. Então, tipo assim, a gente hoje tem um documento web que a gente manda para as igrejas com a nossa foto e com alguns critérios. Olha, a gente é uma banda de 5 pessoas, a gente tem tais instrumentos, né? Então, assim, não existe hoje em dia um valor para você pagar para Jesus Name, a gente não acredita nisso inicialmente, né? Mas pode ser que um dia a gente Pelo acredite. amor de Deus, aí eu saio dessa banda. Se for pra eu ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro em outro lugar. Tá vendo aí, ó? Não? Concorde comigo. Não é? Se for pra ganhar dinheiro, É meu filho, eu verdade. vou cantar na noite, como eu tinha te falado. Meu amigo. Brincadeira. Mas hoje a gente não acredita nisso, de se. Até porque nós temos as nossas formações, a gente tem o nosso trabalho, né? E a gente acredita hoje muito no poder do streaming, assim. O streaming hoje em dia se tornou muito democrático. Então, muito do investimento que vai pra banda vem do streaming. Então, se a gente patrocina, vem o dinheiro do streaming, da galera que ouve as nossas músicas e etc. Então, se você quiser ajudar o Jesus Name de alguma forma, a gente vai na sua igreja com uma alegria, mas a gente prefere que você ouça as nossas músicas porque isso tá gerando monetização pra banda ser abençoada de alguma forma. Massa, massa. Pra gente poder já se encaminhar pros nossos finalmentes, quais são os próximos trabalhos que a Jesus Name tem aí? E vocês já falaram do próximo passo de vocês, que é o casamento, né? Mas da Jesus Name, quais são os próximos trabalhos que a galera pode esperar? Eu falo, Pode falar. a gente tá em seleção de repertório agora pro nosso segundo projeto. A gente pretende agora fazer o álbum, né? Que é nossas 4 músicas que você já pode conferir no YouTube, no Spotify. Então a gente vai tornar isso um álbum para colocar nas plataformas, né? Também. Elas já estão como single, mas a gente quer fazer um álbum para encerrar esse ciclo do primeiro álbum, etc. Né? A gente pretende fazer um mini evento que você vai ser convidado para o lançamento desse álbum, para agradecer a Deus por esse ciclo. Vocês estão vendo que eu vou ser etc. convidado, né? Tá registrado aqui. Leire, você tá vendo aí, né, Leire? Até mesmo porque ele Posso- tava na gravação. Posso levar a também- Leire também no dia? Então, aí a gente vai ter que conversar em outro momento, mas eu É? prefiro fora das câmeras pra eu te expor Não, algumas tudo coisas. bem, tudo bem. Eu já... A cara dela ali. Ela vai te cortar do podcast. Quando as pessoas me verem aqui, tá cortado aqui. Ó. A voz não sabe nem de quem é. Brincadeira, a Leire tem participação no nosso ministério. As fotos que a gente hoje usa pra divulgação do ministério, da banda e tal, foi a Leiriane que tirou. Então isso é muito legal. Então ela faz parte disso, com certeza ela vai ser convidada também. Mas a gente tá em... Ó, que a Leire tá Só. Ela não tá preocupada com alimento espiritual, Como é né? que é Não. aquele versículo? Não só de pão viverá o... Como é que é aquele Obrigada aí, versículo? galera. Todo pão de queijo. É verdade. Mas assim, então a gente tá em seleção de repertório, amigão, para as próximas músicas. A gente tem muito cuidado com isso, a gente é muito criterioso com o repertório. Porque a gente quer levar uma mensagem, sabe? Especial. Então a gente tá nessa etapa de produção, de seleção de repertório, porque a gente, até o início do ano que vem, a gente já quer lançar novos projetos, novas músicas e fazer um trabalho que venha com novidades, né? A Jesus Name tem muito isso. Eu sou publicitário, e como você é também, Samuca é cineasta, e a gente tem um cuidado muito grande, e principalmente agora para os próximos projetos, pra gente não entrar no comum, sabe? A gente teve esse primeiro projeto da banda e tal, e que a gente tentou passar uma mensagem também com relação a isso, mas a gente já está pensando para os próximos também tem isso, essa diferenciação, sabe? Passar uma mensagem de Jesus de uma forma criativa, de uma forma que de alguma maneira possa entrar no coração das pessoas por mensagens que talvez ela entendam melhor do que o próprio, como Jesus fez por parábolas, por exemplo, sabe? Então a gente está muito pensando nisso para vir com novidades, né, Samuca, no nosso próximo projeto. Massa. Pra gente poder... Eu já disse que a gente dá finalmente, né? É verdade. Não, vou reforçar, estamos no finalmente. Se vocês pudessem olhar pra câmera ali e deixar uma mensagem pra alguém, levando em consideração o que vocês pregam, o que vocês vivem e o ministério que vocês têm, o chamado de vocês, o que vocês poderiam dizer pra quem estiver assistindo a gente agora? Diz aí, meu gato. Não, Você você fala mais bonito que você eu. tá muito aqui. Pode Tá muito fazendo gracinhas, né, Robertinho? pra Só quer gracinha, aparecer na hora das piadas, ele. Numa hora como essa, a gente tem que recorrer a um recurso, Exatamente. né? Para o ímpar, vamos lá. Não, mano. Ela tava pensando lá. Ela já tava no ímpar lá, já. Eu já tava com o dedinho aqui já. Vai lá, Roberta, Não, por favor. é isso. Eu não vou olhar pra câmera porque, né? Vou olhar pra vocês. Não tem problema. A gente passa por vários processos durante a nossa jornada com Deus, né?
Alguns momentos a gente acha que está esfriando, outros momentos a gente acha que a gente está muito próximo de Deus. Geralmente, quando a gente está passando por algum momento de muita dificuldade, a gente se aproxima muito de Deus. E quando a gente está bem, às vezes a gente é muito grato. Então, assim, eu passei por todos esses processos na minha vida cristã. E quando eu tive, de fato, um encontro com Deus genuíno, foi um momento de dor. E graças a Deus por esse momento na minha vida, porque foi um momento que realmente eu conheci Deus de verdade, não só de ouvir falar, como foi desde a minha infância, adolescência. Então, na minha juventude, eu pude encontrar o meu pai, de verdade. E hoje, o meu sentimento é só de gratidão. Então, assim, por vários momentos, eu cantei, mesmo porque eu tinha um talento para cantar. E era o que eu fazia na igreja. Mas hoje eu faço isso como forma de gratidão a Deus. Eu não consigo me imaginar ganhando dinheiro com isso. Não consigo me imaginar fazendo isso se não for no sentido de louvor e adoração. Então, assim, todas as vezes que me chamam pra fazer qualquer tipo de coisa, até quando não é relacionado à música, eu tô sempre à disposição, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer por tudo que Deus fez na nossa vida. Então, assim, o que eu acho é que, independente do momento que a pessoa estiver vivendo com Deus, se é um momento de distância, um momento próximo, eu acho que Deus, ele é um Deus presente, e ele se faz presente nas pequenas coisas. Então, o convite é para que as pessoas consigam enxergar Deus nos mínimos detalhes, porque ele é um Deus que se importa com pouco. Então, assim, se você estiver em casa agora passando por alguma coisa, um momento de dificuldade, um momento de alegria, tenta entender o que Deus está fazendo na sua vida e por que ele está fazendo isso. Eu tenho certeza que ele quer falar com você, ele quer compreender o seu coração, compreender a sua mente. Então, permita que o Espírito Santo de Deus fale com você, porque é só isso que ele quer fazer. Não precisa de nada além disso. Então, seja escutando uma música, seja falando com um amigo, seja lendo a Bíblia, vendo um vídeo ou um podcast como esse, eu tenho certeza que Deus, ele usa essas pequenas coisas para falar com você. Então, que seja um momento de se reaproximar, de ser grato e de dizer para ele que você está à disposição. Eu acho que é isso que Deus está procurando, pessoas que sejam à disposição para fazer o reino dele aqui na Terra. Caraca, que Não massa. queria falar, né? Não, você tá aí se ela quisesse. Era outro podcast. E é engraçado porque, tipo assim, e aí só pra gente finalizar, quando eu cresci com a Robertinha, assim, a gente sempre viu que a irmã dela, que é a Raquel, que eu vou trazer ela aqui um dia, você vai ver que a história dela é muito bonita também, você vai curtir muito. A gente via sempre ela ministrar, né? Então, assim, a Bebetes, ela sempre era do back, vocal. Ela, tipo assim, eu cresci vendo isso, ela sendo do back, ela nunca falando e tal. Mais nos bastidores. Exato. Né? Quando eu comecei a sair da igreja, eu acho que ela começou a ministrar mais, a falar mais e tal, né? Na nossa antiga igreja. E aí, quando a gente fez a banda e a gente projetou a banda, aí eu comecei a ver ela ministrar, mano, e eu comecei a admirar. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ela. Então olha pra ela. Não é pra mim, não é ela. Eu sei, mas é pra ela e fala. Que eu nunca. Olha pra ela. Agora eu vou falar, Robertinho. Então fale. Mas assim, que eu não tinha. Amigo, você quer. Mas aí eu não consigo falar. Mas assim, que a forma que ela ministra é de uma forma tão simples que é muito fácil de você entender, de alcançar os corações. Eu acho que ela não deve perder isso jamais, assim, de sentir no coração de falar, fala mesmo, porque ela tem esse dom incrível. Você tem que ver nas igrejas, assim, como isso move um clima para que a gente possa entrar nas músicas, sabe? Isso é muito legal. Amém. Que massa. E você, Samuca? Se você pudesse, a partir da sua experiência, a partir do que você vive, experiência de vida, o que você vive na Jesus Name e tudo mais, se você pudesse deixar um recado pra alguém que eu tenho certeza que vai precisar ouvir o que você tem pra dizer, o que seria? É isso. Eu acho que depois que ela falou, não tem nem... Eu assino embaixo o que ela falou, amigo. Ela te deu a chance de você falar antes dela, viu? Mas agora o sarrafo ficou muito alto. Não, mas é isso. Eu acho que Deus ele tem realmente um propósito para tudo, em cada mínimo detalhe. E a prova disso tudo é a nossa amizade, é o que Deus construiu para que a gente pudesse estar construindo nossa história agora, né? Então, assim, por mais que a gente até tente mover os pinos para fazer da nossa forma, Deus vem e mostra: filho, eu tenho um negócio bem melhor para você. E é isso que eu fico feliz e é o que me deixa confortável, em saber que tem um Deus muito bom, um Deus que me ama, que tá segurando na minha mãozinha e tá falando: filho, é por aqui. É Legal. isso.
Que top, mano. Meninos, é isso. Vocês perguntaram pra gente o que era Amigão Cast. Amigão Cast é isso. É uma conversa assim, a gente... descontraída. Amigão, inclusive eu amo esses momentos, de verdade. Viu? Eu Sério? achei que quando a gente idealizou o Amigão Cast, eu não saberia que era tão massa, assim, de verdade. Inclusive ter você como parceiro aqui, fica a minha declaração de amor pra você Então também. fala pra mim, olha pra mim. Então fala pra ele. De verdade, eu acho Ô, que a gente tá no amigão. nosso 4º episódio e a gente não vê a hora passar, eu não sabia que... Exato, 4. Não. Para de falar mal da lepre dele. Eu tô tentando falar sério aqui pra mover os E corações ninguém da deixa. câmera. Não, a e Lei ela não é- ela me corta no meio pra ver. Eu queria te ver chorar, mas aí ela não dá. Não, ela quebrou o clima, eu tava quase lá. Exato, eu entendi. Mas enfim. Amigão, eu também me divirto muito. E assim como no Jesus Name, vocês começaram com um projeto, o Amigão Cast Exato. começou de um jeito e as coisas também estão andando pra outro lado. é né? verdade. Então, é isso. Ah, queria acabar não, mas a Leire já falou de umas 10 vezes que a gente já passou de 1 hora já. E pra gente não chatear a Leire, que a gente quer ela em verdade. outros episódios também. Quer. E Leire, um dia a gente quer você aqui, Leire. A gente É quer você verdade, aqui, a gente eu viu? queria quero que- assistir. Tu tem que querer assistir os outros também, minha filha. Foi Mas mal, esse é galera. mais. Mas olha que legal, Robertinha. Vou ser bem sincero com você, mano. A Leiriane, quando ela vir aqui, mano, vai ser Ela tem uma história prova massa. de fogo, mano. Tem. Vai ser prova de fogo. Leire, não acaba com o episódio antes de começar, não, Leire. já né? acabou, ninguém vai querer As assistir. histórias dela vai ser bem assim. Teve um dia que teve um podcast que a mulher falou bem assim. Aí você conta a história de todos os podcasts. Exatamente. Vamos- Se a Leire disse que não tem história, vamos esperar mais umas 2 semanas pra gravar com ela. Você tem 2 semanas pra criar a história da tua vida. Sem verdade. pressão, viu? Aí ela vai vir trazer a história assim, conheci o amor da minha vida. Eita. E a Pega Leire, esse shuriken. o ouvido dela lá. Caraca! Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Amigão Cast. Se você gostou, ótimo. Se não gostou, assiste de novo até gostar. Né? É verdade. Eu espero que Deus fale com você de alguma maneira. A gente tem esse clima descontraído pra tudo, né, amigão? É importante falar isso, que às vezes as pessoas estranham. Amigão, na verdade, a gente sempre teve essa ideia de ficar fazendo piadinha com tudo, né? Levar um clima mais descontraído. Eu isso aí. com o Roberto e com o Samuca, a gente é muito assim também. Pude perceber Então, isso. ser cristão também é ser divertido, gente. É ser alegre. Então, que Deus possa abençoar a sua vida através desse episódio. É verdade. Ah, faltou uma coisa importante. Samuel, se a galera quiser te encontrar no Instagram, como é que funciona? É melhor não, hein? Não. É melhor não, porque a Roberta tá de olho. Ah, não, Pelo então amor de deixa. Deus, Então, não, gente, esse relacionamento não é abusivo, eu prometo. então relaxa. Tô brincando, zoeiro. Amigão. Mas é só o Jesus Name, né? Que eu vou colocar. Exato. só. Olha aí. Então já ó. botou o Jesus Name embaixo, Leire? Isso aí. Então, tá Segue bom. a gente aqui, ó. Quer Tá a bom? galera do Jesus Name lá na tua igreja, é só entrar em contato aqui embaixo. É verdade, perfeito. Sim. Pode chamar a gente aí, meu amigo. Sendo pertinho de nós aqui e a gente, pô, brincadeira. Pode ser lugares longe também. Da Paraíba pra baixo, em qualquer lugar, né, Samuel? Todo lugar. Pagando nossa gasolina pra nós ir, não vai, né? Né? Brincadeira. Quer dizer, verdade, é sério. É verdade. Porque a gente não cobra, mas a gasolina é o mínimo, né, irmão? Vamos ser bem sinceros. E como diz a Leire, né? O lanche também no final tem que ter, né, Exato. Leire? Não, mas o lanche a gente não cobra, não. É brincadeira. Mas Pessoal, se tiver também, a gente não é custo. Tô tentando acabar, mas não consegue, né? Mas, Vamos virar à noite. Brincadeira. Ele mora aqui. Pessoal, esse daqui foi mais um episódio do Amigão Cast. Se você não segue aqui embaixo, pois trate de seguir, porque aqui só seguem os bons, na é verdade. Comente aqui embaixo, pode ser coisa boa ou ruim, mas as coisas ruins a gente apaga. Então verdade. se tiver sem comentário, é porque só comentário é coisa ruim. E curte aqui embaixo também, compartilha, não é verdade? E próxima semana a gente vai ter quem? Ah, só Deus sabe. Que a gente ainda não tem É certeza. verdade. Só Jesus nele, né, Lene? Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.